E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui hoje professor Yuri, o seu professor de física aqui no Ex-ENEM. E hoje aula importantíssima, aula 2 pessoal. Vamos aí para nossa segunda aula e hoje a gente vai ver um pouquinho aí sobre os princípios, a introdução sobre o conceito baseado dentro da parte da cinemática escalar, pessoal. Vamos estudar o movimento, como que esse movimento é realizado e estudar as suas variáveis e as suas relações. Então, bora lá, tamo junto, tamo fechado. Toda quinta-feira, aula minha, aula de Ciências da Natureza, aula do professor Yuri e dos outros professores aqui do Ex-ENEM. Então, pessoal, conto com vocês. Bora lá ver o que vai acontecer. Sobe a vinheta aí. Bora lá, pessoal, estamos aqui já com os slides prontos, com toda a ideia certa aí. Vamos conversar um pouquinho aí agora sobre a nossa aula 2, pessoal. Movimento retilíneo e uniforme, o início da cinemática, os primeiros conceitos aplicados aí com esta situação, com essa relação aí dentro do estudo do movimento. Beleza, pessoal? Eu sou o professor Yuri Alves, o meu Instagram está aí embaixo, professor Yuri Alves. Siga também o @exenem e todos os professores, pessoal. Só tem cara brabo, só tem cara fero. Vamos lá, o seu magneto da física tá aqui hoje para apresentar para vocês esses primeiros conceitos, pessoal. Informação importantíssima aí para a gente conseguir trocar uma ideia, a gente conseguir relacionar esses primeiros tópicos. A introdução da física é realizada aqui por esta relaçãozinha aí do movimento retilíneo uniforme, os primeiros estudos dentro da área do conhecimento que a gente tem para física, certo, pessoal? Bora lá então, vamos conversar. O conceito básico, móvel, certo? Móvel é tudo aquilo que está se movimentando, é tudo aquilo que pode se movimentar, certo? Então esse móvel aí a gente vai ter uma ideia bem interessante aí. Ele pode ser uma velocidade constante, certo? Diferente de zero, uma relação de uma velocidade aí diferente de zero para essa situação, certo? E essa velocidade constante, então se a velocidade for constante e ela for diferente de zero, a gente também vai ter uma aceleração igual a zero. Mas isso é tudo para este conceito, para essa ideia dentro do movimento uniformemente variado, pessoal. O movimento, o móvel, no movimento uniformemente variado, ele vai ter uma velocidade diferente de zero, onde essa velocidade vai ser constante, ela não vai mudar o seu valor. E nisso a gente vai ter uma aceleração igual a zero. Então, para a gente ter as regras, para a gente poder aplicar as regras dentro de um movimento variado, nós precisamos estar com esses conceitos, com estas situações aí sendo aplicados. Então, antes, já fica a primeira dica aí. Dica de hoje. Quando você for pegar um conceito de cinemática, algum exercício, algum problema envolvendo cinemática, a primeira coisa é ver qual regra que você vai aplicar. E para você fazer isso é analisar pelo enunciado se ele está falando que a velocidade está diferente de zero, se essa velocidade é ou não constante, ou se existe ou não uma aceleração nesse sistema. Então esses são os principais conceitos que a gente tem aí para a gente conseguir analisar, para a gente conseguir discutir essas partes. Beleza, pessoal? Sossegado, super de boa, né? Vocês viram aí que não tem muito segredo, é só questão de aplicação mesmo. Fechou então? Bora lá. Então, quem que o movimento uniformemente variado ele vai trabalhar, ele vai conversar, sobre quem que ele vai conversar? Ele vai conversar exatamente sobre a relação da velocidade média dos corpos, onde a regra geral que a gente tem é que a velocidade média é igual à variação de espaço dividido pela variação de tempo, certo? Então a gente vai ter essa diferença aí, essa relaçãozinha sendo aplicada aqui. Mas o que é cada uma dessas coisas, professor? O que é uma variação? Variação, pessoal, não é nada mais, bora lá, que a variação do espaço é o que a gente tem com o espaço final menos o espaço inicial dos sistemas. Então a gente tem uma diferença, uma subtração. A mesma relação a gente observa para o tempo. A variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial dentro daquele contexto, dentro daquela ideia que a gente está analisando, pessoal. Então isso aí é muito importante a gente ficar ligado, a gente ficar esperto com todos esses conceitos aí. Coisa importante, a dica, pessoal. Velocidade, vamos lá.
quais são as principais relações que a gente tem, as principais unidades que a gente tem aí dentro do estudo da velocidade, da relação do espaço e do tempo. A gente pode ter as unidades para espaço ou metros ou quilômetros. Para tempo, a gente trabalha ou em horas ou em segundos. Então, se tiver em grandezas diferentes dessas, a gente vai ter que fazer uma transformação de unidades. Porque as unidades básicas que a gente tem para velocidade é metro por segundo ou quilômetro por hora. Aí a gente vai ter que ficar um pouco ligado aí com o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Sossegado? Ficou claro aí toda essa relação, todo esse contexto? Vocês viram aí que não tem segredo. O que a gente tem que tomar muito cuidado aqui dentro dessa parte que a gente está estudando, que a gente está conversando, é exatamente essa relação, exatamente essas ideias que a gente tem aí, para a gente conseguir ficar ligado, para a gente conseguir ficar esperto aí em cada uma dessas, como eu posso dizer aqui, dessas transformações de unidade, dessas conversões entre unidades. A maioria dos erros que acontecem são baseados nessa parte. Dentro disso, então, a gente consegue fazer uma transformação, a gente consegue mexer dentro dessa fórmula básica que a gente tem aqui. Então, a gente sabe que quando a gente começa a se movimentar, o tempo inicial é sempre zero. Então, a gente vai fazer umas operações matemáticas, passar multiplicando, tá subtraindo, passar somando, e a gente vai chegar nessa fórmula que é importantíssima, pessoal. Nessa fórmula que é bem relevante que a gente tem aí, que é a função horária na posição dentro do movimento uniforme, certo? Então a gente vai assumir que o tempo inicial é zero. Então a gente tem essa função. E aí a gente já tem a primeira ideia que a gente pode discutir, que eu posso trazer para vocês. A diferença de uma função para uma fórmula. Uma função, pessoal, além de resultados normais que a gente tem, além daquelas ideias simples que a gente tem lá, de ter um valor que eu vou ter como resultado, a partir das funções eu gero gráficos também. Então a gente tem uma relação do tempo, onde normalmente a gente fixa o tempo e fixa o espaço. Fixando o tempo e fixando o espaço dentro dessa ideia, nós teremos aí uma relação bem interessante, uma relação de um gráfico de espaço por tempo, certo? Onde por essa função aqui ser uma função de primeiro grau, isso, o grau de função vocês vão ver mais aprofundado com os professores de matemática, mas eu já vou adiantando para vocês. Essa aqui é uma função de primeiro grau, certo? Quando você não tem expoentes ao quadrado, ela é uma função de primeiro grau. Então a gente sabe que o espaço é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então essa é a ideia que a gente tem por trás. E isso vai gerar um gráfico que é uma reta pra gente. Beleza, pessoal? Sossegado, de boa, viram aí que não tem muito segredo. Bora lá então. Vamos dar uma treinada aí, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aí. Vamos resolver esse exercício. Beleza? Bora lá. Com uma piscadinha de olho a gente vai lá pra lousa. Valeu! Bom, pessoal, já estamos aqui com a lousa, certo? Peguei o exercício aqui, já coloquei aqui pra gente conversar um pouquinho, pra gente agora ter essa ideia geral sobre o que está acontecendo aí. Então, bora lá. Uma das partes mais importantes que a gente tem quando a gente tem uma resolução de exercícios é exatamente a gente conseguir resolver, a gente conseguir analisar tudo isso que está acontecendo. Certo? Então, vamos lá. Em um treino de Fórmula 1, a velocidade média de um carro é igual a 240 km por hora. Supondo que o treino dure 30 minutos e que o comprimento da pista seja 5 km, então aqui ele já forneceu para a gente algumas informações que é importante aí a gente ficar ligado, a gente ficar esperto. Então ele quer saber o número de voltas dadas pelo piloto durante o treino. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre isso aí. Então que informações a gente já tem aqui? A gente já tem a velocidade, que é 240 km por hora, certo? A gente tem aí uma relação de um tempo, certo? Uma variação de tempo que ele ficou andando aí, que é 30 minutos, certo? 30 minutos. A gente não está trabalhando com horas, então a gente não pode usar esses 30 minutos. Então a gente tem que fazer uma conversão. Essa conversão é muito simples. A gente sabe que uma hora tem 60 minutos. Portanto, 30 minutos tem x. Então, multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter 60x, que é igual a 1 vezes 30, 30. 60 está multiplicando, passa dividindo x, então é 30 dividido por 60, que dá 0,5 horas, certo? Então a gente tem uma relação de meia hora aí.
Então isso é uma relação de tempo que a gente sabe que isso aqui então equivale a 0,5 horas. Então, se eu tenho a velocidade e tenho tempo, eu consigo saber a quantidade de espaço que se movimentou. Lembra lá, a nossa velocidade é igual à variação de espaço pela variação de tempo. Eu sei que a nossa velocidade é 240 quilômetros. Opa, aqui não precisa colocar unidade, não. Vamos deixar sem unidade aqui para facilitar um pouquinho. 240. O nosso espaço é o que a gente quer determinar aqui dentro dessa ideia. E aí o nosso tempo é de meia hora. Multiplicando aqui, cruzado agora, a gente tem o quê? Que a nossa variação de espaço, ela foi igual 240 vezes 0,5 dá 120 quilômetros, certo? E agora, bem simples aí. Se eu sei que ele se movimentou dentro de meia hora 120 quilômetros e cada volta tem 5 km, é só a gente fazer agora uma divisão para a gente conseguir resolver aqui. Então, eu sei que 120 dividido por 5 voltas vai dar o quê? Eu posso colocar aqui 2, né? 2 vai dar 10, caiu 20. 20 aqui eu posso colocar 4, que dá 5 vezes 4, 20. Que resulta em 0. Então, ele deu 24 voltas. Certo, pessoal? Viu aí que interessante o exercício bem sossegado, bem legal aí para a gente conseguir relacionar, para a gente conseguir entender o que está acontecendo aí. Então, isso é muito importante a gente conseguir deduzir, a gente conseguir resolver, a gente conseguir analisar todos esses passos. Beleza? Show de bola, então? Vamos lá. Então, pessoal, resolvido o exercício, viu como é fácil, como é sossegado a gente ter uma ideia, a gente analisar, a gente relacionar todos esses conceitos aplicados? Então, isso é muito importante para o desenvolvimento de vocês, ok, pessoal? Vamos lá, importante sempre a gente treinar, sempre a gente entender todos esses conceitos. Então, eu vou ficando por aqui. Não perca as aulas, siga na sequência, siga certinho, acompanhe os outros professores, querendo todas as matérias, todas as questões, tudo isso é interdisciplinar. Então a gente consegue ter uma ideia mais interessante, uma relação mais importante aí. Certo? Então até a próxima aula. Não esqueça de curtir e compartilhar. Siga a gente nas redes sociais, @professor Yuri Alves e @exenem. E todos os professores do Exenem lá no Instagram, que a gente está sempre postando conteúdo, está sempre uma interação bem legal. Certinho? Então, pessoal, muito obrigado a presença de vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!